Olá pessoal, sejam então bem-vindos ao módulo 2, a gestão documental, aspectos conceituais. A gestão de documentos, ela é algo que ainda não tem uma compreensão efetiva dentro das instituições, porque a gente ainda compreende a gestão documental como sendo um mero trabalho de gerir documentos, de controlar fluxo, da tramitação desses documentos dentro das unidades organizacionais. E não é meramente isso, controle de fluxo, mas, como já define o Arquivo Nacional, é um conjunto de procedimentos e operações técnicas que são referentes ao ciclo de vida dos documentos. E esse ciclo de vida dos documentos corresponde ao que? A produção, a tramitação, o uso, a avaliação, o arquivamento desses documentos. E aqui também a gente pode inserir uma atividade que é muito preponderante ao trabalho de todo o ciclo de vida dos documentos, que é a classificação, que o Arquivo Nacional não inseriu, talvez ainda em virtude dela não estar tão transparente ainda para as instituições. Nós vamos ver, inclusive, a classificação no módulo 3, quando a gente chegar lá. Então, quando a gente fala sobre esse ciclo de vida documental, nós estamos visando tanto a eliminação ou a guarda permanente. Então, são caminhos, nós costumamos dizer, que os documentos serão destinados em algum momento da sua produção. Então, ela também pode ser referida, como diz o Arquivo Nacional, que vocês estão vendo em tela, sobre a administração de documentos, que é uma outra terminologia. A gestão de documentos ela está muito ampla já dentro das organizações. A gente tem um papel muito crucial do próprio Arquivo Nacional demandando esse tipo de atitude dentro das instituições, principalmente públicas, em virtude da necessidade de controlarmos o ciclo de vida dos documentos. A Lei 8.159 também vai trazer praticamente os mesmos termos, como vocês observam em tela. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a esse ciclo de vida, né, que envolve o quê? A produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, tanto em fase corrente e intermediária, visando, aí nós estamos falando já da destinação final, a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Isso são características do ciclo de vida dos documentos. Nós enxergaremos isso mais adiante, principalmente quando nós estivermos falando sobre essas grandes funções, classificação e avaliação documental. Então nós temos agora alguns aspectos históricos de como é que surgiu essa gestão documental. Nós temos uma necessidade premente dentro das instituições e também civilizações como um todo de registrarmos os nossos fatos e acontecimentos. E esses registros se deram em variados tipos de suporte. O que mais predominou foi o suporte documental em papel, que nós temos, como vocês observam na tela, dentro dessa perspectiva, né, dessa visão que nós tivemos desde a época do ano 500 até meados do século 20, mais especificamente lá na década de 80, nós temos um aproximado de uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Brasília, né, por meio do professor Renato Tarcísio de Souza, que ele trouxe alguns dados bastante interessantes para a gente observar. Nessa tela a gente observa que do ano 500 até o ano 1500, dentro desse total todo de armazenamento de documentos, ou seja, de acúmulo desenfreado, que a gente pode se dizer, nós tivemos só praticamente 5%. Então, num período de 1000 anos, nós temos só 5% desse total, se nós considerarmos entre 500 a 1987 depois de Cristo, né, obviamente. E a gente pode observar também que depois de 1500 até 1800, ou seja, durante 300 anos, ao longo desse período, considerando toda essa faixa, né, ou seja, esse período que nós mencionamos anteriormente, nós temos somente 10% desse acúmulo desenfreado, né?
Nós fomos desenfreados bastante porque nós não tínhamos um controle, né, sobre essa produção. De 1800 a 1950, a gente começa a perceber que houve um grande avanço no acúmulo desses documentos, ou seja, essa produção começou a se dar provavelmente em virtude do quê? Das guerras. Então, nós percebemos inclusive que esse período foi um período que nós mais tivemos guerras, né? Ou seja, do século XIX ao metade do século XX. Do século metade do século XX, ou seja, 1950 a 1987, a gente repara que apenas em 37 anos nós tivemos em relação ao total 50% do acúmulo. Então a gente percebe que isso não diminuiu. Tanto que nesse período de 1987 para cá, 2020, que é o ano que nós estamos, a gente percebe que isso não se reduziu. Isso muito pelo contrário. Pelo próprio avanço das tecnologias da informação, a gente imaginou que isso reduziria, ou seja, a produção de papel, e não reduziu. A gente ainda permanece elaborando, mesmo com a inserção de sistemas de informação. Então a gente observa também na tela que nos Estados Unidos não foi muito diferente. Nós estamos agora trabalhando dentro de uma visão norte-americana. Da independência, né, ou seja, dos Estados Unidos, lá em meados do século XVIII, até a Guerra Civil, que um pouco metade do século XIX, a gente tem aproximadamente 24 quilômetros. E aqui nós podemos considerar que são quilômetros de metros lineares. O que é isso? É como se a gente colocasse um papel em pé, um do lado do outro, e assim a gente armazenasse dentro da caixa, ela em pé, né? E assim a gente colocasse uma caixa do lado da outra. Então não é o papel deitado, é o papel em pé. Então o que nós estamos citando é uma quantidade de documentos, de papel em pé. Então esse acervo todo que foi produzido ao longo desse período, que meados de século XVIII ao século XIX, nós temos essa estimativa. Vocês observam também que da Guerra Civil à Primeira Guerra Mundial, pouco tempo depois, essa produção quase que quadricuplo, ou seja, teve quase 10 vezes mais, muito mais do que isso, né? A gente teve em termos de acúmulo de documentos produzidos pelos norte-americanos. Só entre a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica, ou seja, em torno de 15 anos, esse, esse total, né, que já estava em aproximadamente 360 quilômetros de quilômetros lineares, a gente tem 840 quilômetros lineares de documentos. Então percebam que isso foi mais do que o dobro, né, desse total que já existia. E isso se deu exclusivamente nesse período de 15 anos. Então, da crise econômica de 1929 até 1939, ou seja, em menos de 10 anos, esse total foi multiplicado por 3, como vocês observam em tela. Então, praticamente nós obtivemos praticamente o, o triplo, 3 vezes 4, não. A gente teve um pouco mais do dobro desse total, a gente teve em metros lineares. Então a gente percebe que esse acúmulo, e isso a gente quer fazer com que vocês observem agora, ele só aumentou, ou seja, drasticamente, especialmente, como vocês observam, nos períodos de guerra, onde foram produzidas inúmeras atividades governamentais para tomar de decisões rápidas, para ataques, para defesas e etc. Então isso a gente observa que a produção desenfreada ela ocorreu principalmente nesse período. Então a gente, após a Segunda Guerra Mundial, no período anual, os Estados Unidos produziam em torno de 480 quilômetros lineares de documentos. Ou seja, então a partir da Segunda Guerra Mundial, anualmente era produzido isso. E só na década de 70, ou seja, no período melhor, só no ano de 1970 teve uma produção que foi o dobro, né, que a gente observa aí em tela, da produção anual que vinha se ocorrendo após a Segunda Guerra Mundial. E essa situação real que vocês observam em tela
foi uma observação colhida numa instituição em Brasília, no ano de 2008. Para vocês terem uma ideia, isso era um órgão público. Então, ou seja, só no dia 4 de março de 2008 entrou-se pelo protocolo 22 mil folhas aproximadamente, só num dia. No dia 5 de março de 2008, 26.130 folhas, no dia 7, 21.420 folhas, no dia 10 de março, ou seja, 22 mil folhas e assim sucessivamente. Para a gente ter uma ideia comparativa, entre o período então de 2004 a 2008, as coisas só ampliaram, mesmo com exceção das tecnologias. O que a gente quer dizer com isso? Que o documento no formato analógico, né, ou seja, aquele impresso, ele não deixou de ser produzido em virtude da utilização de sistemas de informação. A gente tem um período muito vasto de 2004 até 2008, ou seja, nós temos 5 anos desses períodos de produção documental que as coisas só se ampliaram. Então vocês observam que isso praticamente se deu nessa média de ampliação ao longo desses anos. Então, como é que hoje nós estamos observando os arquivos, né? Como é que está o sistema atual? A gente tinha muitos documentos de arquivo recebidos por facsímile, e-mail e em mão. Nós temos também aqueles que são produzidos são documentos de arquivo produzidos pelas próprias unidades setoriais. Os documentos de arquivo recebidos pelo protocolo, então, ou seja, a gente observa que dentro dos órgãos públicos isso ocorre bastante, a gente tem muita recepção ainda de documento no formato analógico, impresso, seja no protocolo, seja produzido pelos próprios setores, e aqueles que são recebidos internamente entre eles. Há um tratamento que a gente pode dizer que seja um tratamento empírico, ou seja, sem uma consideração tão relevante em relação ao uso de técnicas e metodologias arquivísticas. Há um ambiente organizacional de acumulação. Os arquivos são montados nos setores próprios de trabalho. E quando ocorre um encerramento de atividade, ou encerra o ano, ou tem uma falta de espaço, o que acontece? As instituições acabam, então, transferindo esse acervo para o que se chama de arquivo geral, ou o bendito tal do arquivo morto, que assim a gente pode, então, substituir essa palavra de arquivo morto, não vamos mais utilizá-lo em sala de aula, e o arquivo central das instituições. Sendo assim, nós temos esse tipo de realidade, né? Ou seja, essas fotos que vocês vão observar há pouco e vocês têm acesso ao material, são fotos retiradas de órgãos públicos em Brasília. A gente observa o descaso, né, em virtude ainda de locais com melhores adequações em relação ao, à proteção desses nossos arquivos. Então a gente observa que são documentos que passaram por situações muito ruins de acondicionamento e isolamento. A gente tem até fotos bem curiosas, né? E essa foto, por exemplo, vai retratar um acúmulo desenfreado de documentos que mais adiante, tanto serem acumulados, como vocês observam nessa foto à direita, a gente observa que os documentos vão acabar caindo dentro desse bueiro. Uma coisa que chega a ser até esdrúxula, mas que foi um flagrante fotografado por um dos nossos companheiros de trabalho em Brasília. E essa foto bem peculiar que eu tirei em Brasília também, a gente observa que há um documento que foi passado por água. Então ele foi, a gente até parece que ele foi queimado, mas ele foi encontrado dessa forma e assim ele foi mantido dentro dessa caixa de polionda. Então, graças a Deus, isso era um protocolo das pessoas que realizavam registro de documentos naquela época. É uma época de 1985, como vocês observam na foto, e é um acervo que foi provavelmente já eliminado. Então nós tínhamos até, observava-se até bueiro dentro dos arquivos, arquivos como esse, né, jogados uns em relação aos outros,
Aqui, inclusive, nessa foto a gente observa que isso é um local fechado, ao qual eles mutuavam processos ali dentro, e muitos desses processos, inclusive, eram processos administrativos, disciplinares. A gente observa que tinha muitas coisas ali que eram colocadas de lado e que sumiam esses documentos para que as pessoas que estivessem passando por essa complicação não fossem julgadas, né, adequadamente. Então isso é um descaso com a própria vida dos servidores e com a instituição em si. Esse arquivo foi infelizmente jogado todo dessa forma lá de fora, né, sobre os grupos isolados de índios em Rondônia. Vocês observam que é uma fonte retirada em 2007, né, da revista Época, e a gente observa que é um descaso ainda, né, das nossas instituições e servidores e organizações públicas, não só as públicas, mas também como as privadas, em relação aos nossos acervos. Então, o que acontece geralmente quando há esse tipo de situação, como nós refletimos antes? Geralmente, quando então a gente há um amontoado de acervos dentro dos setores de trabalho, passou o ano, o que acontece? Acabava-se por então abandonar em depósitos distantes, que isso vocês observaram nas fotos, ou microfilmava os documentos, que isso aconteceu bastante na década de 90 do século passado, ou digitalizava, que isso ocorre até hoje em várias instituições públicas principalmente, ou tem uma organização a partir da terceirização de serviços, que geralmente acaba englobando um serviço técnico que não é um serviço adequado, como também abandono em depósitos inadequados, muita poeira, muita inserção de insetos, de micro-organismos, isso acaba contaminando todos os acervos e principalmente as pessoas que ali manuseiam. Como também armazenamento em depósitos terceirizados, também sob cuidados não tão adequados em relação aos acervos, e uma organização técnico-científica a partir de projetos de trabalho. A gente observa que ainda falta muita coerência em relação ao trabalho arquivístico dentro das instituições. Trabalhos que são geralmente direcionados por pessoas que não têm a qualificação adequada e que acabam desenvolvendo trabalhos conforme eles imaginam que seja mais adequado. E esse imaginar não tem uma parte científica por trás, então a gente acaba piorando não só o estado desses acervos documentais, mas também a destinação deles, pela eliminação de documentos que ainda são providos de valor. Então, informação para quê, né? Por que a gente precisa disso? Para registrar barra provar os atos da administração, para a gente garantir direitos e deveres, para a gente preservar a memória, para permitir tomar de decisões mais seguras e, obviamente, para produzir novas informações. Então, por que a gente necessita, né, de gerenciar isso? Em virtude desses tipos de prerrogativas que são importantíssimas, né, para as nossas instituições e como também nós cidadãos. Então a gente tem a figura do administrador, que é aquele que acumula o documento, a informação, o cidadão que utiliza esses acervos, as próprias organizações que estão envolvidas com essa produção, o pesquisador e o cidadão por uma necessidade de cultura geral, né, como a gente observa que muitas pessoas acabam fazendo. Então, a gente nomeou algumas etapas do processo que nós compreendemos relativos à gestão documental. Para que se efetive, então, a gestão documental dentro de uma instituição, é necessário que se criem normas e procedimentos, que a gente trabalhe em cima da gestão das correspondências, que a gente também contribua com a gestão dos formulários, com a gestão dos processos e com a gestão de documentos vitais para as instituições. Então, normas e procedimentos relacionados à criação e produção do documento, por exemplo. A gente tem os documentos ainda produzidos por várias instituições que não se há padrão de como elaborar os seus documentos. Algumas instituições até hoje não conseguiram padronizar esse processo. E isso é importante para que a gente consiga mais adiante adequar esse formato e a forma como ele se apresenta
ao sistema de informação, para que assim a gente então consiga acessá-los com mais celeridade e possamos tomar melhores decisões. A gestão das correspondências também é outro fator importante, que a gente precisa controlar o ciclo de vida do documento e nós necessitamos de sistemas de informação para isso. Ou seja, a gente fazendo o controle dessas correspondências desde a sua produção até a sua destinação final, isso vai favorecer para que a gente consiga mais adiante não só consultá-las, mas também como controlar esse ciclo de vida desses documentos. A gestão dos formulários vai dizer que a gente precisa padronizar como as formas documental se apresentam, ou seja, como será uma ata, nós já falamos sobre isso, né? Como será um memorando, como será um processo, se ele vai ter capa, quais as informações que estarão na capa, como é que vai ser um despacho, como é que vai ser uma carta, como é que vai ser um aviso, como é que, ou seja, todas as formas documentais ou espécies documentais que a gente for utilizar, a gente precisa padronizar o uso delas, seja obedecendo os critérios já estipulados pelo próprio Manual da Presidência da República, sejam aqueles que, diante, por exemplo, a realidade de uma instituição privada, sejam criados, né, para que se adequem não só às necessidades da instituição, como também um aspecto mais formal de comunicação com outros órgãos públicos. A gestão dos processos vai trabalhar especificamente a caminhada desses processos, aqui nós estamos falando de documentos, ao longo da instituição. Então, como ele se desencadeia, o que é gerado nesses documentos, ou seja, essas atividades vão gerar ou não documentos, isso nós precisamos também gerir, para que assim a gente consiga acompanhar toda a tramitação formal e a constituição desses processos dentro das organizações. E a gestão dos documentos vitais para a instituição, para que assim ela consiga alcançar suas finalidades, né? Ou seja, a gente precisa criar ou gerir esses documentos para que assim a gente consiga observar como a instituição foi criada, né, quais são as suas finalidades, as suas atribuições, como se dá as competências dos seus funcionários barra servidores, empregados, colaboradores em geral, e assim sucessivamente. Então, os instrumentos de gestão de arquivo que nós geralmente acabamos por utilizar dentro dos arquivos são os seguintes: que são os registros e controle dessa tramitação de documentos, que são realizados por meio de sistemas de informação também, e assim a gente acaba orientando para que sejam criados esses sistemas de informação. Os planos de classificação de documentos de arquivo, que vão dar o norte para o processo de organização documental, a tabela de temporalidade e que também vai destinar documentos de arquivo, seja para eliminação ou guarda permanente. E ela é fruto de um processo chamado avaliação documental. Nós vamos ver no módulo 3, então não perca mais adiante. E o acondicionamento e armazenamento do documento, ou seja, para cada formato e forma documental, formato nós estamos falando de tamanho. Lembre-se sempre disso. Quando o prof estiver falando formato, é tamanho. Então, quando a gente estiver falando sobre formas e formatos, a gente precisa identificar quais são os melhores materiais de acondicionamento e armazenamento. Cabe aqui uma distinção entre eles. Acondicionar é envolver, proteger. Então, nós temos alguns tipos de materiais de acondicionamento. Por exemplo, a pasta suspensa, a caixa arquivo, pasta AZ. Esses materiais que mais protegem, envolvem diretamente o documento. E materiais ou equipamentos de armazenamento, nós temos as estantes de aço, os armários de aço, arquivos deslizantes, né, ou aqueles armários para pasta suspensa, dentre outros, como mapoteca, vertical, horizontal, né, ou seja, aquelas que guardam mapas, e outros que surgirem conforme necessidade. E a destinação desses documentos estão relacionados com o quê? Com a gestão do arquivo intermediário. Quando a gente está falando de destinação de documentos, dentro da amplitude da gestão documental, nós estamos trabalhando aspectos relacionados com o quê? Eu tenho um arquivo que ele precisa ser mantido, ser gerido. Então a gente precisa gerir esses acervos
para que mais adiante a gente consiga destiná-los adequadamente. Se eles vão ser destinados à eliminação guarda permanente, a gente precisa desde já fazer essa gestão. Então nós também vamos gerir aqueles que foram destinados à guarda permanente e vamos eliminar aqueles que são já passíveis de eliminação. Se a gente então for ter que trabalhar com preservação digital, nós vamos falar em termos de estratégia de preservação digital, que uma delas é a reformatação, que vai utilizar a, a estratégia da digitalização e ou a microfilmagem digital. Isso é importante a gente relembrar, que nós já não utilizamos mais microfilmagem, que é a microfilmagem mais básica, né? Ou seja, mais tradicional. A gente acaba utilizando ela no formato híbrido. Então pesquisem pela internet, já deve ter esse tipo de material, consulta para vocês enxergarem como é que é feito. Ou seja, é tirada uma foto do documento e aquela foto é colocada dentro de um banco de dados. Não é mais como utilizava-se antigamente no formato de rolo ou microfiche. Então aqui a gente percebe essas informações que são essenciais à compreensão da gestão documental. Demais informações e referências nós colocaremos dentro dessa semana e espero que a gente tenha atendido o mínimo possível das expectativas de vocês. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais.